Olá, eu sou o pastor Welbert Aquino e seja abençoado em mais um Conexão Getsemane. Você é abençoado em mais um de nossos programas, hoje com a presença ilustre do meu amigo Rodrigo, que vai te contar uma coisa que tem acontecido hoje em todos os cidadãos, né? Tem várias pessoas hoje que têm esse medo. Tem. E quase todo mundo tem essa situação dentro de casa, você vai contar depois. Legal. Primeiro eu vou começar falando com as pessoas de casa quem é Rodrigo. Rodrigo, fala para o pessoal de casa, olhando para aquela câmera ali, Legal. Quem é o Rodrigo Ferreira? Legal. Pois é, sou Rodrigo Ferreira, eu sou um sonhador. Eu vou dizer que o homem que foi capaz de largar tudo lá em Brasília, onde convivo com a família, e eu larguei tudo para vir para Belo Horizonte viver um sonho. Acredito, pastor Alberto, que os sonhos de Deus, ele é plantado em nossos corações. E nós passamos então a caminhar conforme a vontade de Deus. Verdade. Quando eu vou dizer sim, quando eu digo sim à vontade do Senhor, eu passo a andar conforme o Senhor desejou, né? Muito antes de eu ter nascido. Sou casado com uma linda esposa, tenho 2 filhos, um ficou em Brasília. Ficou em Brasília? Um ficou em Brasília. Você é filho de pais evangélicos? Não. Eu fui o primeiro a me converter lá em casa. Que bênção, você foi o primeiro? Eu fui o primeiro. E aí depois, aos pouquinhos, minha família foi se rendendo a Jesus. Você nasceu em Brasília? Nasci em Brasília. Nasci e fui criado em Brasília. Você ficou lá até quantos anos? Mais ou menos? Quanto tempo você veio para Tem Belo um ano e Horizonte? meio. Tem um ano e meio, pastor, que eu estou aqui em Belo Horizonte, que estou aqui. Seus pais eram de outra religião? Sim, eram católicos. Inclusive, meu pai, ele foi seminarista, ele foi coroinha e depois passou a ser seminarista. Ele ficou um ano no seminário. Para virar padre? Para virar padre. Olha só, e como aí, é que Deus tem objetivos não na vida das pessoas que Aí meu pai desistiu. às vezes estão longe dos planos humanos, né? Verdade. Às vezes você está pensando aí, poxa, não está dando certo, tem alguma coisa, e não é porque Deus tem um plano para você. Verdade. Por isso que eu te aconselho sempre, coloque tudo que você for fazer em oração. Como o próprio irmão falou no início do programa aqui, a gente tem que tentar entender quais são os sonhos de Deus para as nossas vidas, né? Exatamente. Você é especialista na área de trânsito. Isso. Como assim? Faça uma breve descrição disso, para que a gente possa entender o que é ser um especialista na área de trânsito. Eu vim para Belo Horizonte, fiz meu seminário aqui, fiz a faculdade aqui. Você fez seminário teológico fiz seminário aqui em Belo Horizonte? teológico em Belo Horizonte. Aí voltei para Brasília e eu falei, um dia eu volto. E estou de volta, né? E aí quando eu terminei o seminário, pastor, eu pensei, bom, agora eu vou trabalhar com o quê? Né? Porque as pessoas pensam, fez seminário teológico, e aí, o que eu vou trabalhar relacionado ao sustento mesmo, né? Então eu pensei, o que eu gosto de fazer? E eu estava lembrando um dia desses que o meu sonho quando era criança, o meu sonho era ser motorista. Eu via na minha cidade os ônibus passando, aqueles ônibus grandão, executivos, era a empresa Itapemirim. E meu sonho era ser motorista. E esse desejo de criança, de ser profissional do trânsito, me acabou me levando a fazer o curso de instrutor de trânsito. Então, fiz o curso de instrutor de trânsito, trabalhei muitos anos na parte teórica, ensinando, e de uns tempos para cá, de 2009 para cá, 2008, de 2010 para cá, eu me especializei em formar instrutor de trânsito. Você Então, fez o curso quando? 2008? Em 2004. Eu fiz o curso então, de instrutor. Tem mais de 10 anos que eu trabalho nessa área. Para quem não sabe, o curso de instrução de trânsito, de instrutor de trânsito, é o curso para ensinar as pessoas a dirigir. Exatamente. Né? No Detran do Brasil inteiro tem esse curso, tem, né? Tem. Ele é homologado pelo Detran. Pelo Detran, sim. Isso. Pelo Detran. E aí você faz o curso, depois você acabou desenvolvendo mais. Aí sim, desenvolvi mais e eu acabei me especializando em formar instrutores. Então, trabalhei muitos anos com isso. Então, a minha especialidade é formar o instrutor do trânsito. Então, eu sei como é que funciona o aluno, eu sei como é que o instrutor deve pensar, deve ensinar para o aluno. Essa é a minha parte. O seu livro, ele está relacionado a essa parte do trânsito?
Não, o meu livro, ele começou... Só desculpa te interromper, eu não falei no início, você também é escritor. Sim, escritor, professor de seminário teológico. Olha só. Inclusive, a minha vinda para Belo Horizonte foi para dar um aval nesse ministério. Sim. Eu larguei tudo lá em Brasília, já tinha isso praticamente pronto. Estava estabelecido lá, estava dando curso para obreiros, estava dando aula no seminário, e eu larguei tudo para começar do zero aqui. E esse livro, ele era uma apostila que eu tinha feito em 2004. Eu fiz essa apostila, passei a trabalhar com formação de obreiros dentro das igrejas. E esse livro acabou virando, essa apostila acabou virando o livro. Então, esse livro eu vou publicar aqui na Getsemane e nós vamos trabalhar com formação de obreiros. O livro está relacionado à formação, à parte de ensino. Continua ainda nessa área. No início da entrevista, eu não te perguntei como se deu a sua conversão, né? O pessoal de casa já deve estar lá assim, mas como que ele se converteu? Como que foi que você se converteu? É bem hilário. Eu odiava cristão, odiava crente, não gostava de Paulo, jeito nenhum. Síndromezinha de Paulo, pronto, eu era o verdadeiro Paulo, Saulo, né? Ainda Saulo. E aí, pra você ter uma ideia, eu jogava pedra na igreja, eu jogava ovo dentro da igreja, e eu falei, esses crentes aí é tudo sabichando. E não é que é verdade? Você sabia que isso acontecia muito aqui em Belo Horizonte? Você sabia em casa que as igrejas antes em Belo Horizonte evangélicas tinham telhados assim, ainda tem algumas que têm telhados de galpão, né? São telhados metálicos e tal, naquela época era amianto. E as pessoas jogavam pedra em cima das igrejas. E isso acontecia com uma frequência enorme aqui na região central de Belo Horizonte e tal. Não, pra você ver, eu jogava pedra numa igreja específica, lá da minha casa, e hoje eu já preguei várias vezes nessa igreja. E hoje, essa igreja, a minha mãe pertence a ela. Minha mãe é membro dessa igreja. Esse é o Deus da transformação. Não é? É o Deus que muda a realidade das pessoas. Exatamente. Mas e aí, dando sequência? E aí, exatamente, a minha conversão foi por uma curiosidade. Eu vi alguns amigos se convertendo, eu falei, mas será que isso não é teatro, isso não é, né, brincadeira? Eu falei, não, eu vou lá conhecer. E eu não sabia que a igreja estava intercedendo por mim, orando pela minha salvação. E eu fui nessa igreja. Inclusive, no livro eu conto Tinham pessoas orando por você? Tinham, estavam intercedendo por mim há muito tempo. Em vários programas anteriores aqui a gente fala isso. Mas existia alguém orando. Sempre. O segredo de uma mãe que ora, o segredo de um amigo que ora. A intercessão, ela é valiosíssima. O segredo de um intercessor e o poder da oração. É muito forte. E aí eu fui como curioso para conhecer a igreja, meus amigos estavam lá. E quando eu entrei na igreja, pastor, eu senti uma alegria, uma atmosfera que eu nunca tinha sentido antes. Eu achava que eu estava bem, e não. E eu conheci, e eu não era de chorar. Né? Durão. Homem não chora. Durão. Não, homem chora. E aí, quando eu coloquei o pé naquela igreja, eu comecei a chorar. E aí eu fechei meus olhos, eu não lembro nada que foi pregado no culto. Não lembro o que o pastor falou, não sei. Eu só sei que quando eu abri os meus olhos, eu estava lá na frente, com as mãos levantadas, chorando. Eu quero esse Jesus, eu quero Jesus. E aí eu tinha 19 anos. E aí eu me converti. E aí pronto, aí eu me apaixonei. E hoje eu digo, eu sou apaixonado por Jesus da mesma forma como me apaixonei pela primeira vez. Aleluia. E aí aos pouquinhos eu fui levando minha família para Jesus. Aleluia, esse foi o primeiro. Foi igual eu lá em casa, eu também fui o primeiro a me converter na minha família. É muito bonito você falar isso, é muito emocionante, porque a gente já teve várias apresentações e participações aqui no nosso programa, e em uma das apresentações nós entrevistamos um diácono, que até está num programa um pouco atrás desse, você perdeu, pode assistir no YouTube ou no site da igreja, que ele fala que a mãe dele usava um cordão, e esse cordão era uma forma de sobreviver, ela usava ele dentro do estômago e puxava para fazer o alargamento do esôfago, ela tinha tentado suicídio. Você pode ver esse programa aí na internet. E um pastor orando cortou aquele cordão, falou, a fé vai te curar. E realmente essa mulher foi curada. Glória e ele chorou compulsivamente. Então eu sei muito bem o que é esse choro, né? É o choro da presença do Espírito. É verdade, nós depois vamos continuar com essa linda entrevista tão importante para você, que você vai entender no segundo bloco por que eu chamei o Rodrigo aqui. Ele vai te dar um exemplo de como vencer o medo. Continue aí, Deus abençoe você. Até o próximo bloco do nosso programa.
Seja abençoado em mais um bloco de nosso programa. Hoje eu estou com um livro aqui interessante, que eu não podia deixar de falar, do nosso grande escritor, presidente da nossa igreja, o pastor Jorge Linhares. Esse é bom. É perigoso ser grande. Reflita sobre isso aí. Agora, nós falamos sobre as questões da sua conversão. Para você que perdeu, pode ver no YouTube ou então no site da igreja. Nós falamos sobre o seu motivo de querer ensinar e falamos que você está se especializando em trânsito, é especializado em trânsito. Então, existe uma grande função para esse tipo de pessoa dentro da nossa igreja, dentro do meio cristão, que é vencer o medo, né? Porque todo mundo tem na família alguém que tem medo de dirigir ou que entra em pânico com esse assunto, dirigir. Nessa função de especialista em trânsito, né, em dar aulas para as pessoas dirigirem, ensinar as pessoas, ensinar agora, inclusive, os instrutores de trânsito, você viu uma deficiência. E o que você pensou em relação a isso? Por que você quis entender mais sobre essa situação? Da pessoa que tem medo de dirigir. Pastor, quando a gente trabalha com instrutor, formação de instrutor, a gente sabe da grande dificuldade que é ensinar as pessoas a dirigir. Muitas pessoas falam que dirigir é uma aptidão, eu não tenho aptidão para dirigir, a gente tem muito disso. E eu comecei a me interessar nessa área, eu falei, não, peraí, eu preciso ajudar, eu sei que eu posso ajudar de alguma forma. Servir realmente. Servir, não é? Então, eu tive esse sonho, muitos anos atrás, eu tenho esse projeto, esse desejo de querer trabalhar, e isso principalmente dentro da igreja. Né? A igreja ela tem que ter projeto social, e isso é uma responsabilidade social. Exatamente. Precisamos nos preocupar com isso. Então, eu apresentei esse trabalho ao pastor Jorge, ele amou. O pastor Jorge falou, vem para cá e vamos trabalhar esse projeto, e esse projeto já está andando aqui dentro da igreja. Pra você ter uma ideia, pastor, eu fiz uma pesquisa e descobri que, segundo a Associação Nacional dos Detrans, a ANDE, ela apontou que nós somos mais de 60 milhões de pessoas habilitadas no Brasil. Isto é, 30% da população brasileira tem habilitação. E quase 90 milhões de veículos registrados só no Brasil. Então, 60 milhões de habilitados com 90 milhões de veículos, podemos dizer que todo mundo tem um carro. Né? E entendemos que o veículo ele não é um luxo, ele é uma necessidade, não tem para onde escapar. E aí eu fui pesquisando e descobri que cerca de 6% dessas pessoas que são habilitadas, elas já declararam que têm medo de dirigir. 6% a essa grande população, isso dá quase 4 milhões de pessoas que declararam que têm medo de dirigir. Isso é muito sério. E esse medo pode se transformar em um gigante na vida das pessoas? Com certeza. É um gigante, já é um gigante na frente da pessoa. A pessoa não se sente capaz de dirigir. E eu fui pesquisando mais e descobri que em Minas Gerais nós somos o segundo estado com maior número de habilitados no Brasil. Cerca de 6 milhões de pessoas que são habilitadas no estado de Minas Gerais. Belo Horizonte é a sexta maior capital do Brasil. Então essas pessoas estão por aqui também. Então, esse desejo de querer ajudar as pessoas que têm medo, porque é uma realidade. Que te inspirou. 4 milhões de pessoas que declararam ter medo e as pessoas que não declararam. Eu ia te fazer uma pergunta que está relacionada diretamente a isso. O trânsito pode ser uma ferramenta de evangelização? Com certeza. Com certeza, porque muitas pessoas... para você ter uma ideia, as pessoas, para vir para a igreja, para ir para a igreja, ela precisa do trânsito. Seja ela pedestre, seja ela conduzindo um veículo ou passageiro. E quantas pessoas deixam de vir para a igreja porque tem um carro na garagem? Essa é a maior preocupação. Um carro está na garagem, as pessoas deixam de vir para a igreja porque tem medo de dirigir, não consegue assumir. Hoje nós temos dois tipos de pessoas que têm medo. O medo pode vir por dois motivos. Hoje traçado, nós temos 2 perfis de pessoas que têm medo. Primeiro, a pessoa que tem medo de tirar a carteira. É um medo. Nem inicia. E é uma realidade. Ela nem inicia. E quando ela inicia, ela já está com a mente travada, ela não vai querer tirar a habilitação. Então, o medo, muitas vezes, vem pelo fato de o querer dirigir. O segundo é a pessoa que já é habilitada, ela tem a habilitação, mas de forma alguma ela consegue dirigir. Eu tenho um exemplo porque desse tem um na minha gigante família. que é habilitado e não consegue dirigir. É interessante até destacar isso, é que
esse medo, ele pode vir por 3 principais motivos. Primeiro, o medo que a pessoa tem em tirar a carteira. Quando a pessoa vai tirar a carteira, primeiro, pastor, ela tem que se sentir confiante para tirar a carteira. Hoje nós temos, na nossa lei, 25 aulas mínimas para tirar a carteira. E a pessoa pega as 25 aulas com o instrutor e vai, eu vou tirar a carteira. E muitas vezes não está preparada. Aí você faz, inclusive, um acompanhamento depois, né? Exatamente. Essa pessoa que, se ela não está preparada e ela reprova, é o primeiro bloqueio. Se ela reprovou, isso já pode criar um bloqueio que pode depois vir medo e ela quer desistir. Você focou no psicológico e o espiritual para essa vitória sobre essa barreira? Nesse trabalho que você fez? Sim, esse trabalho aqui dentro da igreja Getsemane é um trabalho, nós vamos trabalhar com certeza essa parte psicológica da pessoa, mas principalmente a parte espiritual. E na verdade a parte espiritual ela tem que influenciar o psicológico. Nasceu assim o ministério? Ministério Vencendo o Medo de Dirigir. Anotou aí, gente? Vencendo o Medo de Dirigir. Tem um telefone? A última sexta-feira do mês, nós estamos aqui no espaço Multispace, pode vir, traga seu vizinho. Inclusive no dia 28 de abril, vai estar com a gente aqui dando a palestra a psicóloga Roseli Fantoni. Ela é psicóloga do Detran e ela vai estar dia 28, sexta-feira de abril, aqui às 7h30, às 19h30, no salão Multispace. Nós, inclusive, já entrevistamos ela. É uma oportunidade que você vai ter. Roseli Fantoni. Especialista Fantoni. Nessa área. Exatamente. Agora tem um vídeo que você vai apresentar. Hoje, exatamente. Ao contrário de fazer como fazemos em programas anteriores, colocamos uma música no final desse bloco. Você vai ver um vídeo. Isso. O que fala esse vídeo? Dá uma introdução dele. Um vídeo, ele foi elaborado inclusive, a campanha do Maio Amarelo. E esse vídeo vai contar um pouco sobre perder o medo de dirigir, que inclusive é até uma campanha, né? Esse vídeo vai falar sobre isso, muito bom, muito interessante. Então fique aí com esse vídeo e até o nosso próximo bloco. Chama o pessoal de casa, o pessoal amigo, para assistir esse programa hoje que está sendo muito importante para você. O pessoal aí no bloco anterior viu o vídeo com a apresentação instrutiva sobre o assunto, né? Exatamente. E esse vídeo você está fazendo como se fosse uma campanha, divulgando o máximo possível. Exatamente. Inclusive, essa campanha do Maio Amarelo, uma campanha da ONU, inclusive, já quero até já me agendar para a gente falar sobre o Maio Amarelo, né? É uma campanha de ação contra a prevenção de acidente no trânsito. Olha, que interessante. A ONU, ela falou que ela deu um basta para o mundo. O mundo já matou mais gente no trânsito do que guerras. Quer dizer, o trânsito é algo seríssimo. E a ONU ela deu um basta. Em 2011, 11 de maio de 2011, a ONU decretou
uma ação, que é a década de ação pela segurança no trânsito. Então, todos os países têm a obrigação de fazer campanhas, na verdade, não é campanha, é uma ação. Ela tem que ser consistente, ela tem que ser todos os dias. E aí, o Maio Amarelo, então, ele veio para as pessoas se conscientizar. E esse vídeo é um vídeo do Maio Amarelo. Olha que interessante. Inclusive, eu quero até propor para esses vídeos estar passando na TV. Divulgue o máximo. Isso aí vai estar aí no YouTube. Você pode compartilhar com seus amigos. Compartilhando, inclusive, o assunto inteiro, que é o programa que a gente gravou. Eu estive na Suíça e vi lá, ano passado, em frente à sede da ONU, inclusive uma discussão sobre isso, a questão do trânsito. Muito organizado. Sim. Nós ainda estamos muito atrás em relação a isso. Deus vai nos abençoar, que esse país vai ser um país organizado, como aquele que profetizamos. Nós temos que profetizar isso. E não mais amaldiçoar o nosso país. Porque a partir do momento, como o pastor Jorge Linhares sempre diz, você amaldiçoa o seu país, você nunca vai usufruir das bênçãos que ele pode te oferecer. Deixa um recado para o pessoal de casa, Rodrigo. Olhando para aquela câmera. Querido, você que está nos assistindo ou conhece alguém que tem não vou dizer problemas, mas que tem esse impasse, tem essa questão, que tem medo de dirigir. Nós estamos aqui como um ministério, nós vamos ter um grupo muito grande de pessoas, de instrutores, psicólogos, justamente para dar apoio às pessoas que têm medo de dirigir. Você tem que entender que Deus, momento algum, ele vai preservar os seus filhos, ele vai descartar os seus filhos. Deus tem preocupação. Deus se preocupa com as questões que você tem problemas. O seu problema, ele não pode ser maior do que a sua fé. Então nós vamos entender que Paulo escreveu para Timóteo. Timóteo estava com um problema muito grande na igreja de Corinto. E Paulo, então, vem com a palavra que está lá em 2 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 7, que fala o seguinte: Deus não te deu o espírito de medo, mas deu o espírito de poder, de amor, e a tradução original diz mente disciplinada. Olha como é forte isso. Eu quero profetizar a palavra de Deus sobre você. E Deus vela para cumprir a palavra dele. Ele vai cumprir se você acreditar. Ele fala: Deus não te deu o espírito de medo, mas te deu o espírito de poder, deu o espírito de amor e de mente disciplinada. Eu profetizo sobre a tua vida, eu te abençoo em nome de Jesus, e esse medo saia em nome de Jesus. Aleluia, em nome de Jesus. E depois de um lindo programa desse, falando sobre o trânsito, o medo de dirigir, não poderíamos deixar o principal, a palavra de Deus. E hoje a palavra, acompanha comigo aí, está em Mateus 17, a partir do versículo 1. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago, e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes tornaram brancas como a luz. Imagina a experiência, meu irmão. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias, tabernáculos ou tendas. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu amado filho, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre os seus rostos e tiveram grande medo. Eles se prostraram com temor indescritível. Mas olha o que aconteceu. E aproximou-se Jesus, tocando-lhes, disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo ele os olhos, ninguém viram, senão unicamente Jesus. Jesus foi transfigurado, meus irmãos. É até aqui no versículo 8 que nós lemos. Jesus foi transfigurado diante deles. O verbo transfiguração significa metamorfo, mudança. Deve ter sido uma visão indescritível, como eu já falei anteriormente, uma visão assustadora realmente. E o porquê que a gente escolheu esse texto? Para você entender que quem vai tirar o seu medo é somente Jesus. O seu medo da doença, o seu medo da pobreza, o seu medo da falta de condição de arcar com seus compromissos, o seu medo de, por exemplo, uma empresa quebrar, o seu medo do desemprego, o seu medo de dirigir. Quem tira esse medo é Jesus. E Jesus
através de uma intimidade com Ele, vai transformar toda essa situação de medo, de derrota, numa situação de vitória. Continue aí. Eu sou Getsemane, o irmão entrevistado é Getsemane, somos todos nós Getsemane. E até o nosso próximo programa, Conexão Getsemane.